rachaduras. Lago crescente. As escrituras eram únicas entre as nações humanas, únicos por causa de seu poder coletivo, únicos por causa de seu histórico de sucesso contra não-humanos, únicos por causa de seu fanatismo puro. Isso era verdade para todas, exceto uma, a escritura negra. As elites entre as elites não só não existiam oficialmente como foram escolhidas por uma razão, poder. Qualquer outra coisa era secundária. Na melhor das hipóteses, isto incluía lealdade à teocracia. Zexi, a mais velha dos membros da escritura negra, tipificou todos eles no sentido de que ela tinha suas próprias ideias e desejos, e pouco se importava com suas crenças ou objetivos. A lealdade era condicional. No que lhe dizia respeito, eles haviam quebrado a fé com ela, então ela não tinha motivos para permanecer leal a eles. Foi por isso que ela se perguntou enquanto olhava para seus companheiros: então, o que será? Ah, cara! O capitão disse, e bateu a ponta da lança na terra, esfregou a testa, fechou os olhos, e balançou a cabeça. Droga, Raymond! Você realmente tornou isso difícil. Difícil como? Tirk falou enquanto o resto parecia igualmente em conflito. E você é, quem, exatamente? Time Turbulence perguntou em sua voz quase infantil. Ele torceu o nariz arrogantemente, embora, dada sua baixa estatura, também fosse necessário ver o rosto de Tirk. Ele sacou seu florete pintado em espiral de relógio, e bateu a ponta impacientemente na terra. Eu não te conheço. Porque você nunca lê as coisas que eu lhe envio. O capitão disse, num tom longo e sofrido. Time corou um pouco com isso. Esse, a menos que eu esteja errado, é Tirk da. Prazer em conhecê-lo. Tirk disse com uma reverência zombeteira que era baixa o suficiente para colocá-lo no nível dos olhos do pequeno guerreiro. Parece-me uma coisa muito simples, não é? Você obedece Raymond. Provavelmente você confia nele. Ele está lhe dizendo que ficou do lado dela. E para acreditar no que ela lhe diz, agora você tem uma escolha: lute com seu camarada por Dominique, talvez vença, volte, e mate ou denuncie Raymond, lute contra seu camarada, perca, e nunca mais se levante. Isso atraiu todos os olhares para ele, e depois para ela. Vá em frente, diga a eles. Teflil disse com um sorriso arrogante. Já que eu sou a filha daquele bastardo, que me faz realeza aqui, se eu matá-lo, o reino dos elfos é tecnicamente meu para herdar, eu posso tirá-los da guerra, não apenas com o rei feiticeiro, mas posso tirá-los da guerra com a teocracia Slane. Pode tudo acabar, tudo isso, com um golpe da minha foice. Ela olhou para eles um por um. Vocês vieram aqui porque foram ordenados por Dominique, mas eu sei que vocês pararam em Camimiaco. Eu sei que vocês sabem o que está acontecendo lá. O que está naquela carta é apenas metade do que Dominique tem feito. É muito pior, e remonta a anos. Você me diz, Dominique está servindo à humanidade, à teocracia ou a si mesmo? Era uma pergunta incisiva, incômoda, que eles não responderam. Capitão, você sabia sobre o acordo com o rei elfo? Zexi investigou ainda mais. O tratado de aliança? Ele perguntou surpreso. Todo mundo sabe. Não, o que o induziu a concordar? Os olhos preto e branco de Zexi estreitaram-se, e focaram-se. Ela viu ignorância em seu olhar vazio. Então respondeu à sua própria pergunta. Ele deveria ter autorização para usar qualquer mulher que quisesse. Se o exército deles conseguisse atravessar as colinas Abelion, então o rei elfo estaria estuprando seu caminho através dos seres humanos. Mulheres em todo o Reino Santo. Os olhos de Zexi se encheram de lágrimas de raiva. Eles queriam mais como eu. Dominique queria mais como eu. Você não entende. Eles deveriam me deixar matar aquele que arruinou minha vida. Em vez disso, eles jogaram mais pessoas como minha mãe nele, como se fossemos todos apenas brinquedos. Ela piscou para afastar todos os sinais de emoção, e falou friamente. Confie em Raymond, e junte-se a mim, abandone Dominique. Nossa nação estava errada, e vocês não são mais servos da humanidade, se é que alguma vez foram. A teocracia Slane já está morta, e a única maneira de salvar seu povo é acabar com esta guerra o mais rápido possível. Estive na casa do rei feiticeiro. Enfrentei um deles em combate individual. Quer saber como terminou? Ela perguntou enquanto o choque crescia em seus rostos, suas bocas abertas, seus olhos arregalados de descrença e incompreensão. Zexi riu. Acabei comendo terra várias vezes,
E então ele me jogou em um lago. Estava em Kami-Miyako no dia em que saí. Ele poderia ter destruído a cidade inteira se quisesse. Ele pode ir e vir quando quiser. Ele poderia simplesmente entrar em uma cidade, exterminá-la, e depois ir para outra cidade do outro lado do país 1 minuto depois. Só duramos tanto tempo porque ele está se contendo, e ele só está se contendo porque quer que esta guerra seja o que unifica seu império. Não somos os gloriosos defensores da humanidade, somos um maldito exercício de formação de equipe. Ela gritou as últimas palavras enquanto olhava diretamente para o capitão, que sabia melhor do que ninguém através de sua posição, como a unidade era formada através da provação. Você está nos pedindo para desobedecer ordens, para trair a humanidade, a teocracia. O exército de um homem engasgou de horror. Teflil riu tanto que teve que agarrar a barriga. Você não é o mais inteligente desse grupo, é? Ela perguntou, e o cabelo loiro dele balançou levemente quando ele virou os olhos rosados e raivosos para ela. O exército de um homem manteve seu comportamento calmo, e estendeu uma mão com os dedos abertos. Explique essa risada antes que eu chame uma fera para arrancar a resposta da sua língua. Teflil acenou com a mão como se isso fosse uma piada, e virou os olhos vermelhos para ele. Eu adoraria que você tentasse, humano, mas não há necessidade. Ela não está pedindo para você fazer isso. Bem, exceto por desobedecer ordens, que ela está pedindo, mas eu vi humanos trabalhando juntos com outras raças. Eu sou um vampiro, mas ensino humanos a lutar, em vez de atacá-los. Você não está traindo a humanidade, você está ajudando-a no único caminho que garante sua sobrevivência e prosperidade. E, de onde estou sentado, você pode ficar do lado de Dominique, ou da população. Você quer que as pessoas sobrevivam, você quer que a religião dos 6 deuses sobreviva, você está do lado errado da luta. Realmente não importa para mim qual escolha você faz, você não pode vencer agora de qualquer maneira, mas eu estou com Zesti há algum tempo, e não gostaria de vê-la ter que derrubar sua própria unidade. O que você sabe? O musculoso e seminu 10º assento grunhiu enquanto batia o cabo de um machado em seu ombro impacientemente. Você está com ela há o quê? Alguns meses? Nós a conhecemos há anos. No entanto, estamos aqui, e você está lá. Tyr grunhiu enquanto pegava seu martelo. Os membros da escritura negra pensaram nisso por muito tempo, e com afinco, seus olhos viajando para o ex-membro, e entre si como se procurassem respostas que não conseguiam encontrar. Finalmente o capitão falou com uma voz muito cansada. Eu sei que isso é pouco ortodoxo, visto que fomos enviados para matar você, e tudo mais, mas você pode nos dar 1 minuto para conversarmos sobre isso entre nós? Zesti respondeu com fogo nos olhos enquanto olhava para eles longa e duramente antes de baixar a guarda, e se afastar deles quando eles começaram a se retirar. Tudo bem, ainda temos algumas horas, mas lembre-se disso, qualquer um que não esteja do meu lado nisso, tem que morrer. Não vou deixar ninguém voltar para Kami-Miyako e expor Raymond. Isso é uma questão de fazer ou morrer. Isso é sensato? Tyr perguntou a ela quando os 3 estavam sozinhos. Sim, irmão, é. Se todos ficarem contra ela, nada muda. Se todos ficarem do lado dela, uma ajudinha extra não pode ser uma coisa ruim. Se eles se dividirem sobre isso, ou temos uma ajudinha extra ou oponentes muito mais fracos. Teflil respondeu um tanto presunçosamente. Nunca pensei que veria isso. Estamos nos destruindo. Zesti disse enquanto o som de vozes acaloradas subia de onde sua antiga unidade falava em particular. Ela manteve os olhos focados nisso. Embora não pudesse vê-los, arrepios surgiram em sua pele. Você acha que há uma chance de não ter que matá-los? Tyr perguntou com surpresa na voz. Acho que sim, pelo menos para alguns. Zesti respondeu calmamente. Os negros são como nenhuma outra unidade, fomos escolhidos por nossa força excepcional, estamos em uma classe como nenhuma outra, e por causa disso, nossos assentos são mais leais uns aos outros. Nosso líder, e todos, inclusive eu, entrariam na boca de um Lorde Dragão se ele dissesse que era necessário. Ele poderia ter ordenado todas as escrituras, mas foi de nós que ele veio com elas, treiná-los, selecioná-los. Ele é como um pai, se há alguma unidade na teocracia. Slane que desobedeceria a ordem de me matar, são eles. As vozes que eram altas, tornaram-se gritos, os gritos tornaram-se chamados de artes marciais.
Ela podia dizer que as pessoas estavam tomando partido. Eu acho que eles não conseguem concordar sobre o que fazer. Zexi disse com arrependimento silencioso. Nós, que esperamos aqui ou? Teflio parecia um pouco desconfortável, seus olhos alternando entre o som da luta e a estrada que levava ao resto do caminho para a cidade. Esperamos, não sei quem está do meu lado, e quem não está. Zexi assumiu uma posição de guarda com a foice cruzada em ângulo na frente do corpo. Tirg ergueu seu martelo para usá-lo, e Teflio tirou um par de facas de suas bolsas. A luta se intensificou conforme a magia começou a ser arremessada ao redor, mas não durou. Os gritos começaram a diminuir, e ela contou as vítimas cujas vozes ela deixou de ouvir, uma por uma. A escritura negra se despedaçou, até que finalmente apenas 3 vozes puderam ser ouvidas, e Xi sentiu seus dedos ficarem tensos ao redor de sua arma, enquanto o primeiro, segundo e quarto assentos emergiam à vista novamente, parecendo muito pior pelo desgaste, sangrando de vários ferimentos, corpos tremendo de dor, e rostos entorpecidos de descrença. Seus olhos estavam vidrados, e abatidos, eles mal encontravam os olhos um do outro, muito menos os de Zexi. Bem, o que vai ser? Zexi perguntou enquanto deslizava um pé para trás de si, de modo a encará-los de lado, pronta para se lançar e terminar o que os outros tinham começado, se fosse necessário. Exército de Neia. Neia estava com seu Estado-Maior de comando às suas costas no topo de uma plataforma baixa e elevada de madeira montada rapidamente. Cezê, Scana, Intan, e sua irmã, Laquius, e suas rosas, junto com alguns de seus outros assessores responsáveis por vários grupos de unidades maiores. Na frente dela estava seu exército, organizado em dezenas de milhares. A memória da destruição de Yanana ainda estava fresca. Os gritos dos moribundos, os apelos dos afogados, as orações sem resposta enquanto a sua inundação os varreu da vida para sempre. Ela olhou por cima do ombro, sua esposa estava sorrindo para ela. Neia engoliu em seco, assentiu, e sorriu de volta enquanto seu rosto se transformava em uma máscara. Ela voltou seu olhar para os seus soldados. A guerra no oeste está vencida. Ela gritou para todos eles, estendendo os braços e abrindo-os diante de si, como se quisesse abraçar seus soldados como se fossem filhos. Os aplausos eram como trovões, eram como ondas quebrando sobre ela, a rocha que os recebeu. Não há mais motivo para a guerra, pois os soldados da teocracia e os fanáticos de remédios estão agora completamente exterminados, assim como aqueles que os acolheriam. O Sul aprendeu uma lição que nunca esquecerá. Os aplausos redobraram, mas ela balançou as mãos para cima e para baixo para acalmar os aplausos. Quando eles se acalmaram, ela continuou falando, sua voz cheia de confiança enquanto suas palavras eram ouvidas por todos os cantos do seu exército. No entanto, a guerra em si ainda continua no leste. A teocracia Slane enviou seus soldados para extingui-los, para apagar o fogo que seguir o rei feiticeiro acendeu dentro de vocês. Eles teriam apagado suas vidas e sua luz interior como se fosse uma vela no amanhecer. Eles falharam porque não os viram como eu os vejo, como Sua Majestade os vê, como nosso Deus divino os vê. Vocês não são uma vela no amanhecer. Vocês são uma tocha queimando na noite. Uma chama furiosa que se espalhará por todo o mundo para queimar o terror, a fraqueza e a injustiça. A teocracia Slane os subestimou, e apenas 2 deles sobreviveram para saber o quão gravemente erraram. Então agora eu marcho para o leste, eu vou para suas terras centrais, eu vou para puni-los por sua afronta à nossa rainha, para puni-los por sua opressão, para puni-los por sua destruição de nossas aldeias, nossos templos, nossas vidas. Aplausos ecoaram novamente, e ela permitiu que continuassem por algum tempo. Quando eles desapareceram por conta própria, ela continuou: Eu, entretanto, não ordenarei que você se afaste tanto de casa. Você fez mais do que alguém poderia pedir de você, e não posso pedir mais nada. Ela interrompeu seu discurso para deixar suas palavras serem absorvidas. Ela viu confusão em muitos rostos. Aqueles de vocês que desejam ir para casa, estão livres para ir. Abençoarei todos vocês até o dia da minha morte. Agradecerei a todos por seu serviço todos os dias até minha morte. E vocês podem ir se desejarem, sem vergonha ou perda de honra. Volte para Prate, e os templos o levarão para casa em segurança.
A confusão em seus rostos se aprofundou até a descrença, muitas bocas estavam abertas, muitos pares de olhos estavam arregalados e fixos. Mas se você quiser, você ainda pode me seguir. Siga-me até a boca do dragão, até o coração das trevas, a teocracia Slane está enfraquecida, e o cão ferido ainda pode mostrar os dentes. Por último, e nem todos aqueles que me seguem retornarão vivos. Um portal apareceu de repente ao lado da plataforma. A escolha, como acontece com todas as coisas, é sua, e você viverá com ela até enfrentar seu próprio fim, seja como um ancião em sua cama daqui a muitos anos ou como um soldado na batalha contra a teocracia do outro lado desse portal. Não importa a sua escolha, mesmo que eu vá sozinho, estou orgulhosa de todos vocês. Neia desceu os pequenos degraus da plataforma, e seus assessores mais próximos a seguiram. O silêncio reinou sobre o exército, e eles observaram com muda fascinação enquanto ela caminhava até o portal, e sem sequer olhar para trás ou parar por um momento, passava por ele. Assim também fez sua outra liderança, e a descrença silenciosa se manteve, até que o primeiro homem se moveu, foda-se a teocracia. Ele gritou, e se dirigiu para o portal, como se tivessem sido sacudidos de seu momento de descrença. Eles então começaram a se mover, milhares, e milhares marcharam em fileiras aglomeradas, 4 a 4, diretamente através do portal, abandonando a plataforma aos elementos enquanto lançavam sua contra-invasão. O rosto de Neia era estoico do outro lado enquanto ela e seus pares se reuniam. Então, onde estamos, exatamente? Então perguntou enquanto esperavam para ver se seu exército se juntaria a ela. Neia tirou um mapa de sua mochila, marcou um X em um lugar, e jogou para ele. Aqui. Ela disse sucintamente. Ele desenrolou, e olhou o mapa, então, um pouco ao sul desta fortaleza. Ele disse pensativamente, eu acho que pegamos isso, e marchamos para Wheaton. Sim. Neia disse calmamente, restou pouco da teocracia agora, algumas cidades grandes, algumas cidades menores, elas estão desesperadas, ou melhor, elas pensam que estão desesperadas, vou mostrar a elas o que desesperado realmente significa. Seus olhos escureceram quando ela olhou para seus companheiros, e uma reverberação terrível encheu sua voz. Os primeiros soldados começaram a cruzar, pareceu que demorou uma eternidade para eles se formarem, e tanto Intan quanto sua irmã foram ver a ordem dos soldados para um ataque à próxima posição. Enquanto eles se organizavam, Skana se aproximou de sua esposa, e a chamou de lado. Neia, você está bem? Ela perguntou, aproximando-se, segurando os ombros da esposa enquanto falava. Por que eu não estaria? Neia perguntou surpresa, estou apenas fazendo o que precisa ser feito. Ela estendeu a mão, e tocou a bochecha da esposa, e sorriu fracamente, estou bem, não estou cansada nem nada, está tudo bem, faremos isso, e daremos um fim a tudo, só resta um pouquinho. Neia, você matou mais de 50.000 pessoas naquela cidade, tem certeza de que está bem? Skana perguntou ternamente. Eles fizeram sua escolha. Neia disse severamente, ela balançou a cabeça, seu lindo cabelo loiro palha balançando de um lado para o outro. Eles fizeram sua escolha, e eu fiz a minha. É isso que é a guerra. Se você não consegue lidar com isso, então eu não preciso de você aqui. Neia olhou calmamente para Skana enquanto ela respondia, e sua esposa recuou como se tivesse levado um tapa. Ela olhou em choque, e Neia imediatamente cobriu a boca como se para impedir que as palavras saíssem. Mas elas já tinham saído, e era tarde demais, elas não podiam ser desditas. Sinto muito. Neia disse rapidamente, e apertou a mão de Skana. Sinto muito, eu não quis dizer isso, você não merecia isso. Neia disse, e abaixou a cabeça envergonhada, coincidentemente escondendo as lágrimas que brotavam em seus olhos. Skana estava parada, e como se estivesse procurando distração, ela desviou o olhar. Ela viu que os outros já tinham começado a formar batalhões em posições prontas. Eu tenho trabalho a fazer. Ela disse em voz baixa, e se afastou. Diga-nos quando estiver pronta para ir, general. Neia cerrou os dentes sem olhar para cima enquanto Skana se afastava, quebrando o aperto de Neia, como você disser, vice-comandante. Neia não tentou se segurar, deixando suas mãos caírem ao lado do corpo. Nazarick. Os olhos de Yuri se abriram, ela olhou ao redor. Bem, merda, tanto faz.
Ela disse infeliz, ela olhou para seus pulsos, havia correntes neles, era a única coisa que ela estava usando. Ok, então isso foi de mal a pior. Ela pensou preguiçosamente para si mesma, então riu um pouco, ou talvez não, talvez eu possa me divertir aqui, talvez tirar um pedaço de quem tentar alguma coisa. Ela tensionou os músculos, nada foi quebrado, seus ferimentos foram todos curados, não havia nem hematomas, em ótima forma antes da tortura, hein? Bem, tanto faz, pelo menos eles não são amadores. Ela disse enquanto olhava ao redor, havia uma cadeira vazia a alguns metros à sua frente, e uma parede, e uma mesa continham inúmeras ferramentas de dor. Ela olhou com cuidado para os instrumentos horríveis, suponho que isso tenha sido deixado de fora para aterrorizar a vítima. Ela pensou em voz alta, depois encolheu os ombros com ainda mais indiferença. Você tem razão. Uma voz disse do outro lado da porta, no outro extremo da sala, era saltitante, feminina, muito alegre. A porta se abriu, e ela deu uma olhada no dono da voz. Então, você é essa Yuri de quem eu ouvi tanto falar. Uma criatura de algum tipo disse enquanto meio que se arrastava para dentro, era obesa, era viscosa, era um monstro cinza esverdeado com tentáculos pendurados, e dedos longos, e estranhos. Yuri era muitas coisas, mas covarde não estava entre elas. Ela sorriu para a criatura, acho que sou. Ela disse corajosamente, dando ao monstro um sorrisinho convencido, eu não sabia que era famosa entre os monstros. O ser se aproximou, e colocou seus longos dedos cobertos de lodo sobre os seios de Yuri, arrastando-os lentamente sobre sua pele. A criatura falou, todo mundo aqui quer alguém. Conhece você, minha querida, você também é corajoso, que maravilha, você é tudo que eu esperava. Agora, para apresentações, meu nome é Neuronista Pankil. Embora a criatura não conseguisse sorrir, Yuri sentiu que sim, se fosse possível. Houve uma boa discussão sobre o que fazer com você. Eu queria você como meu brinquedo, Lord Demiurgo queria você para sua fazenda, e minha querida amiga Vanessa queria você para seu serviço pessoal. Você gostaria de saber como a discussão terminou? Neuronist perguntou. Uma longa língua parecida com um verme emergiu da boca redonda, e começou a fazer cócegas na bochecha de Yuri. Suspeito que você vai me contar de qualquer maneira, então, por que não? Perguntou Yuri. As sensações desses toques íntimos eram desagradáveis, mas não intoleráveis, nem piores do que outras vísceras com as quais ela havia sido revestida antes, então ela simplesmente manteve o corpo relaxado. Neuronis deu um passo para trás, e colocou a mão sobre o peito. Um acordo, veja bem, primeiro você passará um tempo comigo até que eu a considere devidamente quebrada. Então você passará alguns anos com Lord Demiurgo em sua fazenda auxiliando em seus muitos experimentos. Finalmente, após seu batismo, você será um presente para minha amiga demônio. Você deveria ser muito grata, a maioria não ganha honras tão altas quanto chamar a atenção de nós três. Neuronist riu alegremente, seu corpo tremendo, e rindo, tentáculos saltando como o cabelo de uma donzela ao redor dela. Então, o que eu fiz para ganhar essa honra? Yuri perguntou o mais calmamente possível, seus olhos não desviando de quem se dirigia a ela nem por um momento. Você demonstrou desenvoltura, talento, habilidade manipuladora para lidar com remédios custódio, e habilidades de combate boas o suficiente para machucar o que passa por aventureiros perigosos. Isso atraiu os olhos da demonia. Você desafiou Nazarick. Isso atraiu os olhos do Lord Demiurgo. E você mostrou bravura diante da dor. Isso atraiu meus olhos. Porque eu amo machucar aqueles como você mais do que todos. Neuronist riu novamente. Tenho sido uma abelhinha ocupada, não é? Yuri perguntou com um sorriso cativante para o monstro. Sim, muito mesmo. Você tem muitos anos difíceis pela frente, mas seja grata. Primeiro você cai nas mãos da mais bela serva de Nazarick. Neuronist disse, se enfeitando levemente, e batendo seus longos dedos palmados no peito para garantir que Yuri soubesse que ela estava falando de si mesma. Eu vejo. Yuri disse pacientemente, então você está dizendo que vou viver, mas provavelmente passarei a maior parte do tempo desejando não viver? A neuronista bateu com as mãos viscosas, espalhando um pouco na barriga de Yuri pela força de sua felicidade expressa fisicamente. É exatamente isso. Você é esperta. Só há um problema. Um problema? Yuri perguntou confusa. Ela inclinou a cabeça para o lado,
e ergueu uma sobrancelha. Eu não entendo. Nós já temos uma Yuri, então vamos ter que te dar um novo nome. Qual será? Qual será? Neuronist bateu um dedo na própria bochecha enquanto pensava. Eu sei. Seu nome será Minnie, agora diga para mim. Neuronist disse com alegria. Me obrigue. Yuri desafiou enquanto olhava para Neuronist desafiadoramente, sua mandíbula travada, e seus olhos duros, e sem piscar. Ficarei feliz. Neuronist gorjeou enquanto dançava até um pequeno objeto em forma de pera, e começou a girar uma tampa em uma das pontas. Quer adivinhar onde isso vai? Ela perguntou brincando, e um leve arregalar dos olhos de Yuri enquanto era erguido, disse a Neuronist que a corajosa cativa tinha acabado de sentir a primeira pontada de medo que preencheria anos de sua existência dali em diante.